Bem, boa tarde a todos. Eu vou passar uma breve revisão aqui para dar um start para vocês aí, para relembrar aí parte do conteúdo aí do primeiro bimestre. Eu espero que seja bem breve. Então, vamos lá, começar aqui. Ah, tá aqui, começar logo com cadeias carbônicas. Lembrando que, por mais que seja um conteúdo simples, está gerando algumas dúvidas. O pessoal está respondendo algumas coisas que não tem nada a ver lá no fórum lá. Vamos lá, com relação à classificação lá. Aqui é só com relação às abertas. Tem classificação também para as que são fechadas. Lembrando que aberta ou também chamada de acíclica. Quanto ao tipo de ligação, se na minha cadeia principal, se entre os meus átomos de carbono, por exemplo, aqui ó, essa aqui, minha cadeia principal. Ou poderia ser essa outra aqui também, ó. Peraí. Tem 3 átomos de carbono aqui, poderia ser aqui também, ó, descendo aqui, ó. Poderia ser essa daqui. Tá, mas vai ser essa vermelha aqui, porque ela vai estar com os grupos funcionais. Mas não vamos misturar, não. Só cadeia carbônica. Entre esses meus átomos de carbono aqui, eu não só estou vendo ligações simples, pronto, cadeia saturada. Vou lá, vejo entre os meus átomos de carbono, só tem ligação simples entre eles, cadeia saturada. Mas se tiver uma ligação dupla ou uma ligação tripla, igual nessa daqui, ó, minha cadeia aqui, entre os átomos de carbono, lembrando que tem que ser entre os átomos de carbono. Nessa primeira aqui, eu tenho ligação dupla. Tem uma ligação tripla aqui, mas está sendo feita, está entre os meus átomos de carbono? Não, não está. Aqui está o quê? Está entre um oxigênio e um carbono. Aqui entre um nitrogênio e um carbono. Tem que ser entre os átomos de carbono. Aqui eu tenho uma ligação dupla. Então é dita insaturada. Poderia ser uma tripla também. De ligação dupla ou tripla entre átomos de carbono, eu tenho uma cadeia insaturada. Com relação a homogênea e heterogêneo, que muita gente está errando. Lembrando que a gente tem essa classificação também quando a gente está falando de misturas. Tem misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Mas no contexto que eu passei para vocês, ainda está no enunciado da questão, é sobre cadeias carbônicas. Nas cadeias homogêneas, lembrando, nas cadeias homogêneas é composta unicamente só por carbono e hidrogênio. A minha cadeia principal aqui, ó, só tem o carbono e hidrogênio. Não é só carbono, é carbono e hidrogênio. Por quê? Porque o carbono ele faz 4 ligações. Tem como todos os carbonos ficarem assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eles não vão fazer essa ligação, mesmo porque isso aqui não existe. Entendeu? Então é homogênea. Homo vem de igual ali, é só carbono e hidrogênio. E as heterogêneas, a parte aí de hétero aí vem de diferente. Eu tenho um átomo diferente na minha cadeia principal. Lembrando que esse átomo ele tem que estar no meio da cadeia. Aqui, ó, tem um carbono, carbono, carbono. Essa aqui é a minha cadeia principal. E no meio dela eu tenho o meu átomo de oxigênio. Heterogêneo, é isso daí. Quanto à classificação aqui, com relação a ramificação e não ramificação. Eu prefiro lembrar dessa forma, normal, que também é dita como aberta. Eu prefiro ver desse jeito. Eu identifico a minha cadeia principal. Se não tem nenhum átomo de carbono sendo ligado fora dessa minha cadeia principal, por exemplo, eu tenho a minha cadeia principal e tenho átomos no meio ali, sendo retirados como se fossem ramos, por isso que é dita ramificada. Eu tenho o meu tronco principal, depois eu tenho os meus ramos, que seriam meus átomos de carbono, que estarão fora da minha cadeia principal. Eu prefiro lembrar dessa forma. Se não tiver nenhum, é dita cadeia normal ou aberta. E a ramificada? Eu voltei à minha cadeia principal, pode ser essa daqui, ou poderia ser essa daqui também, começando aqui de baixo aqui, ó. E fora dela, fora dessa minha cadeia principal, eu tenho uma porção, um átomo de carbono. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, varia, depende do tamanho da cadeia. Mas veja, ela não é normal, ela não tem uma sequência retilínea assim, só de carbonos. Não, eu tenho uma ramificação aí. Então, aqui, ó, uns exemplos aqui embaixo. Se eu pedisse para vocês classificarem essa cadeia aqui, ela seria o quê? Saturada. O que mais? Heterogêneo, porque tem um átomo diferente aqui, no caso o oxigênio, lembrando que o oxigênio é o mais comum, mas a gente pode ter outro, pode ter o nitrogênio, o enxofre, os fósforos, heterogêneo e ramificada. Veja que vai ter a minha cadeia principal, ela vai estar aqui, e aqui, ó, a minha ramificação. E essa daqui, ela não é heterogênea, porque esse nitrogênio que não está na cadeia principal, ela vai ser o quê? Insaturada, porque eu tenho uma dupla ligação, e ao mesmo tempo ramificada. São os exemplos. Seguindo. Aqui, ó, para as nossas classificações com relação às cadeias
fechadas. Embora eu tenha passado lá no início, só classifica se a cadeia é aberta, se a cadeia é fechada, ou no caso tem a cadeia mista, que aqui tem um exemplo aqui, em que uma porção dela é fechada, mas ela tem uma ramificação. Tá. Valem as mesmas classificações lá. Se ela é normal, se ela é homocíclica, se ela é heterocíclica. Veja, saturada. Só que agora com relação a ela fechada. É que entre os meus átomos de carbono só tem o quê? Só tem ligações simples. Eu tenho uma dupla ligação aqui, mas ela está sendo feita com oxigênio. Em saturação, o quê? Tem que ser entre os átomos de carbono. Logo, essa aqui é uma cadeia fechada, insaturada. Tem uma insaturação entre os átomos de carbono. E essa cadeia pode aumentar. Esse aqui são as cadeias mais simples. Homocíclicas e heterocíclicas. Lá nas homogêneas, era o quê? Só tinha átomos de carbono na sua cadeia principal, só que ela era aberta. E agora? Ela é fechada, mas só continua tendo o quê? Átomos de carbono. Aqui não tem nenhum átomo de oxigênio, nem de enxofre, nem de nitrogênio e por aí vai. E nas heterociclos, lembra? Homogênea, só carbono. Heterogênea, tem um átomo diferente ali, um oxigênio, por exemplo. E nas heterocíclicas, vou ter uma cadeia fechada e vou ter um átomo diferente lá no meio dessa minha cadeia. Ó. Carbono, carbono, carbono e enxofre. Dessa mesma forma aqui. As normais. Normais é quando só tem átomos de carbono nela. E as ramificadas, também chamadas de cadeias mistas, foi essa daqui a definição que eu pedi para vocês lá no fórum lá, em que eu vou ter uma porção dela em que ela é fechada e vou ter alguma ramificação ali. Lembrando que essa ramificação pode ser apenas com um carbono ou mais de um carbono. Para as cadeias, é isso aqui. Os conceitos que eu vou cobrar principalmente daquele do primeiro slide e dessa parte aqui, só dizer se é fechado ou se é aberto. Tá, avançando. Aqui, as cadeias carbônicas. Se são mononucleares, polinucleares. Lembrando que essas cadeias aqui, essas aromáticas aqui, tem que ter um anel aromático. Eu desenhei alguns exemplos aqui para vocês, ó. Isso aqui tudo é anel aromático. E essa daqui tem alguma presença de algum anel aromático? Não, porque o anel aromático, ele obrigatoriamente tem que ter as suas insaturações. Não ficou bom não, desenho aqui, ó. Tem que ter as suas insaturações. Pode vir dessa forma aí, que eu coloquei para vocês, ou pode vir só com uma bolinha aqui no meio aqui. Isso indica que o quê? Que as insaturações estão lá presentes lá. Se na minha cadeia aromática eu só tenho um anel, eu digo o quê? Que ela é mononuclear ou monocíclica. E se ela tem mais de um anel aromático, eu digo que ela é o quê? Polinuclear ou policíclica, a definição que eu pedi para vocês. Esses anéis, eles podem estar juntos, eu diria que ela é condensada, ou esses anéis podem estar separados, quando tem mais de um, que ela, eu digo o quê? Que ela é isolada, polinuclear isolada, ou polinuclear condensada. Avançando, terminar. Classificação dos carbonos, isso aqui vai cair para vocês. Vejam, a classificação é só com base no átomo de carbono. Vai estar numerado para vocês os carbonos, temos exemplos aqui que a gente vai resolver. Veja em quantos carbonos esse seu átomo que eu peço, por exemplo, aqui. Esse carbono 1. Esse carbono 1 aqui, ele é primário, secundário, terciário ou quaternário. Você vai ver a quantos carbonos ele está ligado. Se ele está ligado apenas a um carbono, eu digo que ele é o quê? Primário. E se esse, por exemplo, meu carbono estiver ligado a mais de um, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é primário. Esse aqui, ó. Não, vamos para o secundário aqui, ó. Secundário, tá vendo? Vou até destacar aqui, ó. Esse carbono aqui, ó. Veja, ele está ligado a quantos carbonos? Deixa eu marcar aqui. Aqui, ó. Tem um carbono aqui e tem outro carbono aqui. Então, esse meu carbono aqui que tem a setinha aqui, ele é dito secundário. Por quê? Porque ele está ligado ao quê? A dois outros átomos de carbono secundário. E se ele tivesse ligado a só um? Primário. Então, numa cadeia, eu posso ter as 4 classificações: primário, secundário, terciário e quaternário. Então, só vejam a qual carbono eu estou me referindo. Aqui, ó. Aqui só tem secundário, ó. Esse carbono aqui, ó, tá ligado a um aqui e tá ligado a outro para cá, tá ligado a 2. Da mesma forma, esses outros aí, vocês podem conferir de novo. Terciário, primário só tá ligado a 1, secundário tá ligado a 2, terciário tá ligado a 3, o quaternário tá ligado a 4. Veja esse meu carbono aqui, ó. Ele tá ligado a... Deixa eu mudar a cor. Ele tá ligado a 1 para cá, outro aqui e outro aqui. Esse meu carbono aqui tá ligado ao quê? A outros 3, por isso dito terciário. Aqui, ó. Esse aqui do meio, ó. Deixa eu destacar logo aqui, ó. Tá ligado? Um aqui, outro aqui e outro aqui.
esse meu carbono bem aqui. Então, ele é dito terciário. Não é com base nas ligações com hidrogênio. Cuidado, quando a gente estava resolvendo exercícios ainda em sala ainda, tinha gente cometendo esses pequenos deslizes aí. É só entre átomos de carbono. E o quaternário, veja, eu vou destacar ele bem aqui no meio. Como o carbono ele pode fazer 4 ligações, essas 4 ligações não obrigatoriamente tem que ser com hidrogênio, pode ser com os outros átomos, inclusive com o próprio carbono. Tem um carbono aqui, outro aqui e outro aqui. Vejam, está ligado a 4 carbonos, quaternário. Olha isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esse bem do centro aqui. Então ele é dito o quê? Quaternário. Simples. Aí, quando eu falo para vocês sobre a identificação, vocês vão ter uma cadeia dessa aqui do tipo. Aí eu vejo, por exemplo, esse primeiro aqui, exemplo aqui. Aí eu vou e pergunto para vocês, qual seria a classificação dos carbonos? Vou trocar aqui. Qual seria a classificação dos carbonos, por exemplo, de número 6 e de número 1? Dá um exemplo. Veja, esse daqui está ligado ao quê? Só a um carbono para cá. Esse é o carbono número 1 aqui, então ele é o quê? Primário. E a do número 6 aqui, veja, ele está ligado a um para cá e está ligado a outro para cá, então ele é o quê? Secundário. Da mesma forma, eu poderia ter perguntado os outros aqui. Se eu pergunto sobre o número 2 aqui, ó. Veja, se for sobre o número 2, ele está ligado a um para cá, outro para cá e outro aqui em cima. Então ele é dito o quê? Terciário. E por aí vai. Aqui, esse outro exemplo aqui. Se eu peço para a classificação do número do carbono número 4 e do número 3. O número 3 aqui, ó, só está ligado a um para cá, ele é dito o quê? Primário. E o número 4? Ó, tem um para cá, outro para cá e outro para cá. Ele é o quê? Terciário. É dessa forma que pode ser cobrado de vocês. Professor, isso não tem nenhum quaternário aí? Não tem, a gente pode desenhar. Espera aí. Aqui, ó, esse um aqui, supõe isso aqui, que eu puxo mais um carbono para cá, outro para cá e um para cá. E aí, pronto. Então, quaternário bem aí, ó. Vejam, esse aqui, ó, do meio aqui, ó, ele está fazendo quantas ligações? 4 ligações. Uma para cá, para esse carbono aqui, outro para cá, um para cá e outro para cá. Então, aqui, esse daqui, é claro, esse aqui foi só um rascunho, né? Seria o quê? Quaternário. É assim que pode ser cobrado. Continuando. Nomenclatura. Essa tabelinha aqui você já tem. Isso aqui é uma breve revisão, então eu nem vou passar para ela. Aqui, esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui são os mais simples aqui. Embora eu tenha identificado, vocês acabam que vão fazendo isso de forma automática. Veja, nesse primeiro aqui, eu só tenho 4 carbonos aqui, ó. Vamos identificar esses 4 carbonos aí, ó. Isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. Prefixo para 4 aí, but. Só tem ligações simples entre os carbonos an e o final do nome hidrocarboneto. Ó, ficou um L aqui que era do álcool. Mas tá, isso vai hidrocarboneto com O no final. Butano. E agora? Esse aqui também é simples, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prefixo para 6, ex. Só tem ligações simples, an, mais hidrocarboneto O no final. Hexano. Mas e agora vamos começar a complicar. Se tiver uma insaturação, ó, cadeia principal, quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa contagem, o número não vai mudar, não vai alterar. A diferença é saber por onde é que vocês vão começar a contar. Eu tenho uma insaturação aqui agora. E aí? Ela deve receber o menor valor. Então, por onde é que vocês começam a contar? 1 ou 2. É o mesmo valor, certo? Aliás, é o menor valor. Então, por onde ele começa a contar? Se começar por aqui, ó, vai ficar 1, 2, 3, 4. A insaturação está no 4. Não, como é menor valor, começa por aqui, por 1. 1, 2. Opa, já está aqui, ó, 1, 2, ó. Então, são 6 carbonos, X. Onde é que está a insaturação? No carbono de número 2. Está entre o 2 e o 3, menores valores, 2. De que tipo ela é? No caso aqui é a ligação dupla, vejam. Esse aqui é um e esse aqui é outro. Ligação dupla. Então, é em hidrocarboneto O no final. Lembrando que eu vi muita gente colocando errado lá no fórum, lá, mas eu acabei deixando. Entre números, vírgula, entre nome e número, é hífen. Se não tem nada, por exemplo, assim, vai colocar metil, pente, por exemplo. Aí vocês vão colocar hífen? Não coloca hífen, coloca tudo junto. Pente, por exemplo. E por aí vai. Deixa eu apagar aqui. Aqui, esse outro aqui, ramificado, insaturado. Deixa eu só mudar aqui. Peraí.
Aqui, ó, eu tenho um carbono aqui, 2, 3, 4, 5. São 5 carbonos na minha cadeia principal. Isso aí não vai alterar a contagem. Pente. O que vai alterar é saber por onde é que eu vou começar a contar, para dar o valor para a minha saturação. Eu preciso indicar, eu preciso dizer em qual carbono ela está, porque senão isso pode me gerar compostos diferentes. Fica dúbio, fica dúbio ali. Você não sabe por onde coloca em saturação. Então eu começo por onde? Aqui está simples, né? Está aqui no primeiro carbono aqui. Então eu começo por essa extremidade aqui, ó, que a saturação já vai ficar com menor valor. Então está no carbono 1. Então 1, e ela é de que tipo? Ligação tripla aqui em hidrocarboneto ou no final. Vamos para os ramificados. Ramificados é quando você tem a sua cadeia principal. Você tem a sua cadeia principal e você tem alguma coisa fugindo dela. Vejam, para cá, eu posso começar. Essa aqui pode ser a minha cadeia principal. Vejam quantos carbonos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Ou pode ser essa aqui também. Ó. Essa daqui que eu vou desenhar de azul. Poderia ser ela, porque eu ficaria com 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não vai fazer diferença. Para esse nome aqui, não vai fazer diferença. Mas agora vocês têm que... a gente já decidiu. Vai ter 5 carbonos. Ou seja, por essa vermelha, ou seja, por essa azul. A questão agora é... Não tem insaturação. Então, a insaturação determinaria a contagem. Agora eu tenho uma ramificação. Ela deve receber o menor valor. Então, vocês começam a contar por onde? Por essa extremidade aqui ou por essa daqui. Se eu pegar essa cadeia em vermelho ou essa cadeia em azul, o nome não vai mudar. Vou pegar essa vermelha aqui. Então, se eu começar por essa vermelha, eu fico com carbono 1, 2. Opa, minha ramificação está em qual carbono? Deixa eu apagar esse azul para não confundir. Aqui. Então, a minha ramificação aqui está no carbono 2. Se eu começasse por essa extremidade aqui, ó, veja, eu ficaria com 1, 2, 3, 4. A ramificação estaria no carbono 4. Como são os menores valores, eu começo por aqui. Então, só que na nomenclatura, eu coloco a ramificação primeiro. E ela é de que tipo? Eu não só tenho um carbono aqui, então só tem um carbono, prefixo para um carbono, é MED. Só que é ramificação. Não vou entrar no mérito aqui, discutir radicais, nada mais. É uma ramificação apenas, um carbono, coloca íon no final. Então, ela está no 2, 2, metil. Esse met aqui, por causa que é só um carbono. Só que agora vem a parte da nomenclatura da minha cadeia principal. Quantos carbonos tem nela, Pente? 5. Pente. Entre esses meus carbonos da minha cadeia principal, só tem ligações simples. Então, é o quê? Hidrocarboneto, O no final. Então, esse aqui é o nome para esse composto. E esse daqui deve indicar a minha cadeia principal de novo. Veja, eu só posso comentar. Essa daqui, do meio aqui, ó, vai ser a minha cadeia principal. Não tem como. Vocês podem até tentar contar de outro jeito aí. Essa daqui vai ser a principal. Pronto, identifiquei a principal. Só que veja, eu tenho duas ramificações, né? Se eu tenho uma ramificação, ela vai receber um valor. E qual o valor que ela vai receber? Eu posso começar a contar daqui ou posso começar a contar daqui. Se eu começar a contar daqui, vejam, eu vou ter carbono aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A minha primeira ramificação está no 4. E a outra está onde? Estaria no 5. E se eu começasse daqui, dessa outra ponta? Ficaria 1, 2, 3, 4. Uai, numa está entre o 4 e o 5 e na outra está o quê? Entre o 3 e o 4. Então, são 3 e o 4, que são os menores valores. Então, são quantos carbonos tem aqui? Na ramificação tem uma e tem outra aqui. Poderia ter mais carbonos, poderia ter 2, por exemplo, poderia ter 3. Aí ficaria o quê? Se para 1 é MET, 2 ET, 3 próprio. Vamos lá, minhas ramificações. Vou até botar o número aqui, ó, que tem 1. Aqui, ó, deixa eu dar uma apagada nesse aqui, porque ficou um pouco poluído. Vou apagar tudo logo. Aqui, ó. Cadeia principal. Vou botar aqui, ó. 1. Aí. Aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho duas ramificações, certo? Uma no carbono 3 e uma no carbono 4. Então, é 3,4, como são duas, e de que tipo elas são? Não é apenas o carbono, MET, mas como é ramificação, metil. Pronto, a gente já nomeou as ramificações. Olha eu falando do hífen, esquecendo, ó. Ficou faltando um hífen aqui. Dimetil. Minha cadeia principal tem quantos carbonos? São 7 carbonos. Agora eu vou para a parte da cadeia principal. São 7 carbonos EPT. Nessa minha cadeia principal, eu só tenho ligações simples. Então, como é hidrocarboneto, heptano.
para essas nomenclaturas é isso. Aqui, ó, vou voltar só nesse exemplo aqui, ó, e se por acaso eu pedisse para vocês, ó, me desenha, escreve a fórmula molecular desse composto aqui. Quando eu falo fórmula molecular, por exemplo, é você me dizer quantos carbonos tem e quantos hidrogênios tem. Essa aqui é a fórmula molecular. E aí, se eu perguntar para vocês, quantos carbonos tem aqui? Tem a fórmulazinha tanto para os alcanos, para os alcenos e para os alcinos, mas eu ensinei vocês a identificarem, para não ter que ficarem refém de fórmulas, embora, num caso concreto, elas resolvam com bastante facilidade. Mas aqui, ó, como eu ensinei para vocês, se eu pedir a fórmula molecular, quantos carbonos eu tenho aqui? A gente já viu, ó, são 6, né? Então aqui, ó, 6 carbonos. E agora vai vir a quantidade de hidrogênios. Quantos hidrogênios você tem aqui? Então, o carbono ele faz no máximo 4 ligações, certo? Aqui os hidrogênios estão implícitos, mas não quer dizer que eles não existam, tá? Eles estão implícitos. Nesse primeiro aqui, esse carbono aqui já está fazendo uma ligação. Então, quantas ele pode fazer aqui? Eu vou até trocar a cor. Espera aí. Deixa eu dar uma apagada nisso aqui. Aqui, ó. Esse daqui, eu posso botar mais quantos hidrogênios aqui? 3. Porque já está fazendo uma ligação para cá. Então, para completar as 4, falta mais quantas? 3. E esse aqui está fazendo uma ligação para cá e outra ligação para cá. Vou destacar só os carbonos. Porque vai ser cobrar de vocês aí também. Ó. Esse aqui está fazendo 2 ligações, uma para cá, outra para cá. Então, aqui, mais quantos hidrogênios? 2. Tem 2 hidrogênios aqui implícito aqui. Esse aqui do mesmo jeito, 2. E esse aqui, 2 também. E esse aqui, 2. E nesse aqui, extremidade, 3. Não tem nenhuma insaturação, porque se tivesse uma insaturação, iria diminuir a quantidade de hidrogênios. E aí, deu quanto no total aí? Aqui vai dar 5, 9, 5, 9, 11, 14. Então, qual é a minha fórmula aqui? C6H14. Essa é a fórmula para esse composto aqui. Deixa eu ver, 8, é isso mesmo, C6H14. Se eu pedisse a fórmula molecular, mas se por acaso, por exemplo, eu posso pedir de que forma? Eu dou o nome, vocês vão ter que desenhar a cadeia e depois para chegar na fórmula molecular. E por aí vai. Aqui para a gente finalizar alguns exemplos. Inclusive aqui tem um que eu pedi lá e está gerando bastante dúvidas. Mas vamos lá. Se eu pedisse para nomear esse composto aqui, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aí eu pergunto para vocês estão com a cadeia aqui, por onde é que vocês vão começar a contar? Vou botar aqui, ó, 1, 2 aqui e 1 aqui. E aí vocês começam a contar por onde? 1 ou 2. Veja, tem saturação, né? Pronto. Já tem saturação aqui, ela deve receber o menor valor. Então, identifica a sua cadeia principal. Eu vou desenhar essa daqui, ó. Embora nem sempre seja essa daqui, essa reta, aqui, no caso aqui, não vai fazer diferença para essa cadeia aqui, se eu subir ou se eu descer aqui. Então tá, vou numerar os carbonos, identificar a cadeia principal. Só que para não ficar muito poluída a tela, eu vou... Aqui, ó. Só apagar ali. 1, 2... 3, 4, 5. Então, você tem 5 carbonos na sua cadeia principal. No seu carbono de número 4, você tem uma ramificação. E essa ramificação só tem um carbono. Então, ela é de que tipo? Você só tem um carbono, mete. Só que aí a ramificação a gente coloca o quê? Terminação -il. Pronto, com isso aqui a gente já consegue nomear o composto. Não vou fazer todos não, vou fazer só alguns aqui. Aqui, ó, são 5... Onde é que está? A gente começa pelo nome da ramificação. Ela está onde? 4, hífen aqui, metil. Se fosse mais de uma, por exemplo, ficaria o quê? Dietil, trietil, por aí. Pronto, nomeei a ramificação. Vou para a minha cadeia principal. Quantos carbonos ela tem? Pente. São 5. Pente. Entre esses meus átomos de carbono aqui, ó, entre os átomos de carbono da minha cadeia principal, tem alguma insaturação? Tem. E ela está em qual carbono? Entre 1 e 2, os menores valores, sempre os menores valores, no caso aqui vai ficar o quê? 1, então, 1. E ela é de que tipo? Ela é dupla, ela é dupla, ela é tripla, ela é ligação dupla, então vai ficar 1, hein? Ficou muito bom não, porque é meio ruim de digitar escrever com o mouse. Hidrocarboneto, ó, no final. Pronto, esse é o nome desse composto aqui. E esse daqui? Esse daqui era um que eu queria que vocês escrevessem lá. Eu pedi uma cadeia
com 2 insaturações e uma ramificação. Tá aqui, ó. 2 insaturações. Aqui no caso eu botei dupla, mas poderia ser tripla também. E uma ramificação. Pronto. Era essa cadeia aqui que eu queria que vocês desenhassem. Mas lá eu pedi o nome. Tá, e como é que eu nomeio esse daqui? Aqui, vou identificar a minha cadeia principal. Veja, eu poderia começar a contar daqui, ou poderia começar a contar daqui. Mas eu vejo que aqui eu já tenho uma insaturação no carbono 1. Então é óbvio que eu vou começar por essa extremidade aqui. Então eu vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a minha cadeia principal. Vou até marcar ela aqui, ó. Cadeia principal. Mas eu tenho uma ramificação, certo? E onde é que ela está? No carbono de número 5. De que tipo ela? Aqui eu só tenho um carbono, mas eu poderia aumentar. Eu vi pessoas colocando lá, por exemplo, com ramificações com etil. Então, essas pessoas estão dominando o conteúdo. Aqui, ó, só tem um carbono, né? Aqui, ó, met. Com minha ramificação, metil. Pronto. Eu já consigo nomear o meu composto. Vou nomear ele. Aqui, ó. Onde é que tá? Eu começo pela ramificação. Onde é que ela está? Carbono 5. 5 metil. Agora eu vou para minha cadeia principal. Lembrando aqui que o nome vai ficar tudo junto. E quantos carbonos eu tenho na minha cadeia principal? 6. Vai ficar o quê? X. Prefixo para 6, X. Entre os carbonos da minha cadeia principal, eu tenho alguma insaturação? Tem, porque eu tinha pedido 2, certo? E em quais carbonos ela está? A minha primeira está entre o carbono 1 e 2. Então é o quê? 1. A outra está entre o 3 e o 4. Então é o quê? 3. Mas não são 2 quando a gente tem um prefixo para quantidade. Que é quanto? De. Mas e de que tipo elas são? Aqui no caso eu desenhei ligação dupla só, poderia ser tripla. Então ficaria de in, estaria correto. Está lá na tabelinha para vocês lá. Mas aqui é tipo dupla em hidrocarboneto ó no final. Então, tá bom. Esses aqui, se vocês quiserem fazer aí ou testar depois, a diferença é que aqui eu tenho ligação tripla, entendeu? Então, eu não aceito mais esse exemplo aqui. Não venham colocar lá no fórum lá, porque vai ficar aberto por um tempo ainda, esse exemplo aqui. Mas vocês agora sabem a forma como é que eu quero lá. A maioria acertou e desenhou nomes diferentes, o que me deixa feliz. Então, é isso. Qualquer coisa ou qualquer dúvida que tenham sobre a prova, até lá, vocês podem ir mandando dúvida. Podem ir perguntando alguma coisa, tá? É isso, até mais.